Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, 8h06 agora em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Neste programa de hoje, conversando com o economista e servidor da UF, José Alves de Azevedo, que vem falando sobre esse quadro atual em que o município se encontra. E nesse bloco a gente, né, com a pauta pré-programada, que é a adequação necessária ao Executivo e ao Legislativo Goitacá, e aí são dois poderes que, né, precisam se readequar. O Legislativo tem ficado um pouco de fora, às vezes, aí desses debates, dessas... Aliás, o Aloysio, você que fez agora, recentemente, com todos os 4, pelo menos, presidentes da Câmara, ex-presidentes, e o atual presidente, né? O atual presidente da Câmara e mais 3 ex-presidentes. Mas eu digo aqui, no pensamento dos economistas, muitas das vezes de alguns outros convidados, e não da pauta sua. Que a gente... Não, mas eles têm sido levados, sim. Inclusive, o próprio Zé já falou sobre isso em painel, né, Zé? Na Folha. E cobrar, né? Sobre o quê? Sobre a questão do Legislativo também se adequar a essa economia. Não. Né? Eu acho importante. Mas agora, eles ficam se fiando sempre no duodécimo. Ele pode devolver dinheiro à prefeitura num momento de crise desse e até um gesto novo. É uma visão. Naim lembrou isso, que ele devolveu, né? Uhum. Paula Bernardes devolveu. Naim devolveu, ele lembrou isso nesse painel com... Mas aí, Luiz, aí existe aí, segundo eles, né? Eu já estive até conversando com algum vereador, ele disse que tem uma lei municipal que impede, porque se sobrar o dinheiro do duodécimo, eles colocam no fundo da Câmara. Entendeu? Então revoga a lei, é simples. Revoga a lei. No momento de crise fiscal, o Brasil está passando por uma necessidade, as garantias todas que a Constituição, né, ressalta, caiu. Entendeu? Zé, eu terminei o bloco anterior com uma pergunta. Tem várias participações aqui de telespectadores pelo streaming. Eu vou ler algumas delas. Flávio Barreto, discordo, não foram todos que comeram no banquete, na metáfora que você falou, né? Da época das vacas gordas. Mas ele fala assim, no mais, está falando muitas verdades. Aqui também a gente citou aqui o professor Alcimar Chagas, e ele participou aqui, apesar de estar ligado com a gente aqui. Obrigado pela audiência, todos vocês. Um abraço, Alcimar. Alcimar falou, apesar da importância da participação popular, a formulação técnica científica é essencial para as estratégias econômicas de Campos. Aproximar as lideranças, a partir desse ponto, existe a utilização de metodologias específicas. Parabéns. Maurício, e eu terminei aqui. Tem aqui Malaquias Genoval, do Implacável Zé Alves. O senhor americano falou toda a verdade. O João da Costa Cunha, que já opina, um legislativo inoperante, tem que diminuir o número de vereadores. Mas eu queria refazer a pergunta com a qual a gente terminou o bloco anterior, que é do Maurício Batista Furel, que talvez seja desde que o programa iniciou com a rádio, com a passagem da Continental para a Folha FM, Continental era AM, em 28 de março de 2019, é nosso telespectador mais assíduo. E ele perguntou aqui, eu vou repetir para vocês, o único com poeira nas costas seria Rafael Diniz, que se encontra dentro dessa triste realidade, ou o pré-candidato Roberto Henriques? Olha, uma pergunta aí, cara. Rafael, né? Deixa eu só fazer uma entradinha aqui, é o seguinte, olha só, eu acho que o julgamento em relação a Rafael
relação à gestão dele, está equivocado do ponto de vista estatístico. Se você quer comparar Rafael com um bom gestor, você dá um orçamento de 2,5 bilhões a ele, foi o último orçamento que a Rosinha, né, executou, em 2016, mais os empréstimos, sem falar nisso aí. Então, vamos empatar. Rafael, vou te dar um orçamento de 2,5 bilhões, Rosinha ou outro cidadão, eu vou te dar o quê? Um orçamento de 2,5 bilhões. Eu quero ver o que vocês farão. E no final dos 4 anos, eu vou julgar. Aí está justo. Agora, estamos comparando azeitona com melancia. Azeitona se compara com azeitona. A melancia se compara com a melancia. Abacaxi com abacaxi. A pergunta, dentro do contexto aí, o mais experiente é Roberto. Não estou dizendo, né, que ele será um bom gestor, porque não tem uma bolinha de cristal. Muito bem? Agora, né, o que eu faço restrições nas candidaturas aí, Aloysio, reitero mais uma vez... Pré-candidaturas, por favor. Pré-candidaturas. Pré-candidatos, tá certo? São as oligarquias de carinha nova. Essas 2 candidaturas aí, tá certo? Realmente, a gente sabe o que está por trás. A gente sabe o que está por trás. A gente sabe o que está dado nisso aí. Na pré-candidatura de Vladimir e de Caio, Viana. Vamos dar nome. Vladimir e de Caio. A gente sabe o que está dado aí. Entendeu? Falando abertamente, não precisa nem falar o nome, mas vamos falar. Um é Vladimir, outro é seu Caio. Muito bem? Está dado. A população não pode ser mais enganada. Apanha o governo Arnaldo, apanha Rosinha, apanha o Mocaiber. Muito bem? Com os bilhões. Luiz, verdade tem que ser dita, rapaz. Quando eu saí do governo, em 2014, tá certo? No ano eleitoral, quando o candidato da casa era candidato a governador, ia ao segundo turno com pezão, eu saí antes, tá? Tá certo? Muito bem. Meu amigo, pelo amor de Deus, tinha que inventar despesa que era muito dinheiro. Era o que Nogueira estava falando aqui no começo, aqui, em off com a gente batendo papo. Era muita grana. Então, essa é minha opinião pessoal. Julgar Rafael, porque Rafael, né, é um mau gestor. Vamos fazer essa discussão? Vamos dar a mesma condição financeira a ele, meu amigo. Vamos dar. Entendeu, Luiz? Agora, não vou ficar de chacrinha, tá certo? Com esses argumentos manipulatórios, tá certo? Argumentos sofistas de políticos de quinta categoria, tá? E ficar nessa querendo mais uma vez, iludir o eleitor de Campos. Aloysio, só para a gente fechar aqui. A prefeitura estava em crise fiscal em 2016. Era esse o quadro. Tinha apanhado os empréstimos, um no Banco do Brasil, 2 na Caixa Econômica Federal, tá certo? Mais o dinheiro que o Fundo de Aposentados emprestou à prefeitura, os 500 milhões. Muito bem? Somando isso aí, vai dar em torno de 1 bilhão e 600. Valores nominais, sem atualizar. Muito bem? O secretário de governo da prefeita Rosinha, eu vi ontem no Campo 24 Horas, no dia 19 de julho de 2016, lança um pacote de obra, mais de 120 obras. Olha só, Luiz,
julho de 2016. A prefeitura é sentada na mesa do gerente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, hipotecando o nosso futuro, é lançado um pacote de obra de 100 milhões. Entra no campus 24 horas. Eu ontem estava fazendo uma pesquisa para a gente fazer uma discussão aqui, tá certo? Com o objetivo de eleger quem? O candidato da casa. Aí, meu amigo, ficou o quê? Ficou um monte de obras inacabadas que seu Rafael herdou. Mercado Municipal, Hospital São José, o Saraiva, na Baixada, muito bem? Na chegada de Campos, os conjuntos habitacionais e outras obras. Então, meu amigo, para mim, é uma contradição. Se eu estou numa crise fiscal, numa turbulência violentíssima, a prefeitura no cheque especial, hipotecando o futuro do campista, eu vou lançar ainda um pacote de obra de 100 milhões. Entra no Google aí, bota lá, Rosinha Obras 2016. Vai aparecer o secretário de governo da prefeita anunciando mais de 120 obras, entendeu? No valor de 100 milhões. Essa fatura bateu aonde? Não bateu em Rafael, não. Ela bateu no povo de Campos. A sociedade está pagando essa conta. As obras estão aí paradas. Então, Luiz, eu acho que é o seguinte, meu amigo, vamos fazer uma discussão séria, tá? Negócio de sofisma, você não vai contar para o seu amigo aqui, não. Muito bem? Tem que botar o candidato e apertar. Por quê? A história que nós temos é uma história negativa demais. Não vem agora de cordeirinho, tá certo? Enganar mais uma vez a população de Campos, porque aí eu, na minha rede social, humildemente, eu vou me posicionar. É a opinião de um cidadão campista, tá certo? Que recolhe os seus impostos em Campos, tá? Que educa os seus filhos em Campos, tá? E ama a nossa cidade. Aqui no site da Folha, matéria de 14/5/2016. Após Vida do Futuro, Garotinho lança pacote de bondades. Nos últimos dias, o secretário de governo, Antônio Garotinho, chamou todas as responsabilidades para ele. Conversou com artistas no Teatro de Bolso, negociou com carnavalescos, se reuniu com diretores de hospitais conveniados, anunciou a Frente Popular e até lançou o pacote de bondades. Matéria publicada pelo Diário, que é um jornal que existia aqui quando os garotos estavam no poder, e só existia quando eles estavam no poder, porque eles saem do poder, o jornal acaba. Uma coincidência não há, como diria Nietzsche. Matéria publicada pelo Diário informa que a Secretaria de Controle da Prefeitura já empenhou os recursos da ordem de 50 milhões para a conclusão de obras dos hospitais São José e de travessão do Mercado Municipal, com a construção do novo Shopping Popular Michel Haddad, de 12 creches, de 6 escolas modelos, de mais 5 vilas olímpicas, além da retomada do programa Bairro Legal em vários pontos do município. Será que as obras serão concluídas em apenas 7 meses e meio? Era a pergunta feita pela Folha da Manhã, em maio de 2016. Qual a sua resposta, Zé? Meu amigo, é paradoxal. É paradoxal, meu amigo Aloysio. É isso aí. É esse modelo que nós queremos de volta. Então, lamentavelmente, eu sinto que Rafael, né, com as virtudes dele, as limitações dele, fez com que o povo sentisse saudade do modelo antigo. Isso é uma discussão que a gente temos que fazer também, entendeu? Mas é lamentável, isso é um paradoxo. Se estávamos, Aloysio, numa crise fiscal, 7 meses, um gestor responsável, sério, tá certo? Eu vou abrir um pacote de obra. E é a mesma coisa, cara. Eu estou na minha casa, endividado, recebo, né,
um consignado. Não, esse consignado, eu, ao invés de amortizar as minhas dívidas, Luiz, eu vou fazer o quê? Vou reformar a minha casa, vou fazer mais um anexo, vou fazer um banheiro luxuoso. É essa analogia que eu faço. Falta de responsabilidade com dinheiro público. Esse modelo eu já conheço, esse é o déjà vu. É o déjà vu. Ou déjà vu, como queira. Expressão francesa, né? Eu já vi, né? Já vi isso. Mas quem teve aqui, e acho que era o Marco Antônio, se eu não me engano, que estava antes do Cláudio, e eu entrevistei, foi Gilberto Gomes, do PT, e ele fez uma analogia em relação a isso que você está falando, que a gente falou com o Roberto Henrique experiente, também tem uma pré-candidata experiente, que é a Odisseia Carvalho, né? Pré-candidata a prefeita, tem experiência, foi vereadora, líder sindical do CEP há muito tempo, e o Gilberto defendendo, então não sabia quem seria o pré-candidato do PT a prefeito, mas é a Odisseia, e deve ser homologado na convenção, perdão, que também é experiente. Ele falou uma coisa que me lembrou que você estava falando aí, o Gilberto Gomes, que que o povo campista, assim, você tem A, muda para B, B não deu certo, você quer voltar para A sem experimentar o C. É mais ou menos por aí? Eu acho que é por aí. Inclusive, eu quero ressaltar, a Odisseia também é uma boa candidata, tem experiência política, foi vereadora, entendeu? Então é uma boa opção também para o povo de Campos, né? Agora, cabe o povo julgar. Eu não tenho candidato, eu vou julgar lá na frente, né? Tá certo? Mas vamos a gente parece aqui profeta do caos. A luz do doutor... Não estou falando que isso está errado, não. Eu só quero dizer que a gente tem que debater alternativa também. Não é crise, não é crise. Tem crise boa. É crise. Para o japonês, crise é oportunidade. Né? Alternativa. Para o japonês, crise é oportunidade. E vamos lá. Para quem a gente não acha que essa luz no fim do túnel é um trem vindo na direção contrária, quais são as alternativas para Campos, você como economista vislumbra? Olha só. A primeira questão é a economia de Campos voltar a crescer. A economia voltar a crescer. A do Brasil, né? A do Estado e a de Campos. A primeira coisa. Tá? Porque aí nós temos que pegar a receita do IPTU, que pertence efetivamente a gente, a do ISS, e dar uma modernizada. O IPTU, tá certo? Eu acho que não precisa aumentar imposto nesse primeiro momento. Nós sabemos que tem casas de 1 milhão em Campos, cujo valor venal está lançado no IPTU com R$100 mil. Muito bem? Então, vamos fazer o quê? Um recadastramento, atualizar a base imobiliária da prefeitura. Vamos agregar mais imóvel à base imobiliária. Aí nós vamos começar a aumentar a receita do IPTU. O ISS, a nota fiscal eletrônica, é um modelo eficiente, mas nós temos que dar mais eficiência, porque nós, com a nossa experiência e sensibilidade, verificamos que tem vários estabelecimentos em Campos, tá? Que recolhem ISS que não estão recolhendo. Então, precisa o organismo, o órgão fiscal da prefeitura, tá? Ser mais eficiente na cobrança. Em relação ao ICMS, né? É a prefeitura fazer um convênio com a Inspetoria do Estado, tá certo? E pedir aos empresários de Campos que entregue a Declan. A Declan. É só fazer o pedido que a Declan, você tem aqui um movimento econômico da empresa. Muito bem? E esse movimento econômico é que facilita o cálculo do nosso ITM,
aumenta a participação do ICMS aqui para Campos, tá certo? Então, nesse primeiro momento, né, o novo prefeito ele tem que montar uma força-tarefa, tá? Que foque na receita, tá? E vai buscar o quê? Uma redução de despesa com lupa. Com lupa, tudo bem? Eu defendo uma auditoria na folha de pessoal. Não que tenha coisa errada, que não tem nada de errado na folha. Porque, veja bem, meu amigo, uma folha de 1 bilhão e 100 é uma folha difícil de ser gerenciada a despeito de estar informatizada. Muito bem? Então, é preciso entrar ali, abrir todas aquelas vantagens que são dadas ao servidor, ver efetivamente a que estão, né, servindo, né, de uma forma adequada. Às vezes, você tem vantagens ali que pode ser tirada, muito bem? Então, nesse primeiro momento, né, nós temos que fazer, sim, né, essa reforma administrativa, essa reengenharia fiscal e administrativa, e redimensionar a prefeitura, porque você tem muitas escolas, muitas UBS, são 2 teatros, um CEPOP, né? Você tem aí, me ajuda, CEPOP, tem vários ativos aí que precisa caber dentro do orçamento, e hoje não dá. Então, o primeiro ano do governo, tá, vai ser de muito trabalho mesmo, né? Nessa parte administrativa, sem o pacto. Sem o pacto não vai ocorrer nada disso. Porque, como nós falamos no primeiro momento, né? Logo em janeiro, o prefeito vai se deparar com alguma situação, despesa de folha, fornecedor, saúde, muito bem? E vou mais fundo, Luiz. Zé, só para dar os dados que você me pediu, Campos tem 240 creches de escolas, 100 unidades de saúde, 13 centros de referência de assistência social CRAs, 8 vilas olímpicas, 2 hospitais, CEPOP, Cidade da Criança, são esses os equipamentos que Campos tem, que são muitos, né? Muitos. Exatamente. Então, você tem um custeio alto. E outra coisa, Luiz, chegou a hora da prefeitura rediscutir com os hospitais a suplementação que a prefeitura faz, o adicional que a prefeitura faz à rede privada. Porque, veja bem, o prefeito vai ter que ter coragem, porque eu sei que mexer na saúde é mexer com casa de marimbondo. Mas só que esse plus foi dado numa época em que a prefeitura tinha uma certa disponibilidade financeira. Então, vai caber... Governo Arnaldo. Foi Arnaldo Viana, tá certo? Eu tive com o nosso amigo Macou, que faleceu, né? Sentimos muito, é até meu vizinho, tá? Doutor Macou. E Macou disse que ele que deu a ideia a Arnaldo, né? Sinto muito, ele não está mais aqui entre a gente, ele poderia, né, até nos confirmar, tá certo? Mas ele falou comigo que deu essa ideia a Arnaldo, tá? De dar esse plus, ajudar na tabela do SUS, porque é muito baixo, eu sei, né? Nós temos bons médicos aí, muito capacitados, tá? Mas está na hora de rever essas questões também, porque não é só focar no servidor público. Esse discurso está um pouco assimétrico. Então, nós temos que equilibrar o sacrifício. Muito bem? Não é só os empresários com mais impostos, a sociedade com mais impostos, né? Então, o sacrifício, amigo, é para todo mundo. É onde eu disse a você, e o Raul Palácio falou aqui ontem, né? O pacto. Ele vai ter que chegar na Santa Casa e falar, ó, eu vou reduzir 20% do seu repasse.
Na beneficência, é 20%, tá? E vamos fazer essa passagem aí, até a gente chegar em um modelo mais enxuto, tá certo? Então, é essa a questão. Então, é onde eu estou dizendo para você, o novo prefeito ele vai ter muito trabalho, porque se você perguntar, Aloysio, algum candidato aqui, você vai rever o repasse aos hospitais, te garanto a você, não vai ter um que vai dizer que sim, tá certo? Mas vai chegar lá e fica atrasando o repasse, porque não tem a coragem de ser o quê? Cirúrgico. Se o novo prefeito não for cirúrgico, errar a mão mais uma vez, ele vai ser linchado, reiterando o meu reitor ao palácio. Muito bem? Então, está na hora também, o novo prefeito ele vai ter que se articular com Brasília, buscar emendas. Porque no passado, Aloysio, você fechava a Secretaria de Fazenda, muito bem, e você tinha na conta 1,5 bilhão só de royalties. Você está rindo, Nogueira? Olha só, fecha a Secretaria de Fazenda por inércia. Entrava com 1,5 bilhão numa fonte só. ICMS, IPTU e ISF, se entrar, tudo bem. Olha que ironia. O secretário de Fazenda, né, ele poderia ficar em Farol de São Tomé, tá certo? Fechar a secretaria e cruzar o braço. Na conta, 1,5 bilhão na média, meu amigo. Isso é muito bom. Reiterando, empobrecemos. A sociedade de campo empobreceu. O fluxo de renda que circula na cidade, nós estamos vendo, caiu significativamente. Não é por acaso que várias empresas estão fechando, vários comércios, isso antes da pandemia. Agora piorou. São 8h30. Vamos fazer... Tem aqui várias manifestações aqui, Zé, no streaming, né, com algumas perguntas. Tem aqui gente elogiando, tem gente criticando, né? Manda ver. Enfim, tem aqui, são vários comentários, né? Rodrigo Rezende, esse cidadão aí que está falando e defendendo o Rafael aqui na Folha, está falando da Folha FM, né? E vai para a rádio e fala mal, acho que é bipolar, é o Rodrigo Rezende. Como é que é o negócio? Eu não prestei atenção. Perdão, esse cidadão aí que está falando e defendendo o Rafael aqui na Folha, e vai para outra rádio e fala mal, acho que é bipolar, o Rodrigo Rezende. E um abraço, Rodrigo Rezende. Tem Silva Americano, parabéns, falou toda a verdade. Tem outras pessoas aqui gostando também, elogiando. Tem várias perguntas. Jorjão Rocha, o economista José Nota 1000, falando a verdade, parabéns. Aí João da Costa Cunha, solução para todos os problemas de privatizar a cidade? Tem várias perguntas, né? O Mário Terrarias Filho, advogado, fala aí, complementando o que você colocou, uma força-tarefa na folha de pagamento, uma reestruturação do IPTU e ISS Declan em 90 dias, não entendi, já irá atenuar o problema econômico e financeiro. Enfim, mas são 8h35, vamos partir para o último bloco. Vamos lá. São 8h35, confirmando a hora aqui na Folha FM. Hoje, dia 1º de setembro, conversando com o José Alves de Azevedo Neto, falando sobre o quadro econômico, a crise econômica no município de Campos e projeção agora para o pleito a prefeito e vereador. Será destaque também no próximo bloco. São 2 minutos rápidos e a gente volta aí com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.